cai em prova falando de aspectos individuais. Quando a gente fala então de aspectos individuais, deixa de ser antropologia e sociologia e passa a ser o estudo da psicologia. Quantas teorias da psicologia existem? Centenas, milhares. Quantas costumam cair em provas de concurso generalizando? Umas 14 ou 15. Quantas caem em prova mais frequentemente? São 6. Essas 6 você tem que saber. As outras você pode dar uma lida, porque são derivações dessas 6. Se você entende essas 6, fica fácil entender as outras. Que teorias são essas? A principal, que a gente vai conhecer daqui a pouco em detalhes, é uma teoria chamada hierarquia de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas. Uma outra teoria se chama Maslow. Uma outra teoria, que é a segunda mais frequente, fatores de Herzberg, que tem um ponto de vista um pouco mais simples do que Maslow. Uma outra teoria que cai bastante, teoria da expectância de Brum, Victor Brum. Quarta teoria que cai bastante, teoria X e Y, de um cara chamado MacGregor. Quinta teoria, que também cai muito em prova, inteligência emocional. Talvez seja mais conhecida de vocês por ela ser a mais moderna. Inteligência emocional, de um cara chamado Daniel Goleman. E a outra teoria que cai em prova, a teoria de McClelland, que também cai bastante. Tem outras, mas como eu falei, essas são as 6 principais que a gente vai conhecer a partir de agora. Tá aqui tranquilo? Então olha só, uma das teorias mais frequentes é essa teoria chamada teoria bifatorial de Herzberg. Quem foi esse cara? Herzberg, ele era um estudioso do comportamento humano dos anos 60. Ele era um dos comportamentalistas ou behavioristas que aprofundaram o estudo da motivação no ambiente de trabalho. E ele desenvolveu uma teoria bem simples. A teoria é o seguinte: existem 2 fatores pelo qual o ser humano deve ser observado no aspecto psicológico. Fatores que ele chamou de fatores motivacionais, fatores que ele chamou de fatores higiênicos. Qual a diferença entre esses 2 fatores? Por isso que é bifatorial. Segundo Herzberg, o que motiva alguém é toda e qualquer coisa que tenhamos internamente apenas. Então, por exemplo, nossa vontade de crescer, vontade de ser promovido, ser reconhecido, ser elogiado, os sonhos que a gente tem na vida que quer conquistar, tudo isso realmente motiva. Então, fatores motivacionais, eles são internos ao ser humano, ou intrínsecos. E isso são realmente fatores que motivam. Fatores externos, segundo Herzberg, ele chamou de fatores higiênicos. Por que esse nome higiênico para algo que é externo? A palavra higiene não é questão de higiene e limpeza. Mas a própria higiene e limpeza, ela não gera bem-estar. Então, fatores higiênicos têm esse nome porque geram bem-estar, mas não motivam. Qual que é a diferença entre bem-estar e motivação? Motivação é aquela energia que você tira lá do seu intestino delgado e faz a coisa acontecer. Bem-estar é satisfação, estou satisfeito. Estar satisfeito não significa que você esteja esperto, motivado e produtivo. Embora gente insatisfeita é mais facilmente desmotivável, né? Desmotivada. Gente satisfeita não necessariamente está motivada, mas é mais fácil motivar quem está satisfeito. Então os fatores higiênicos ou externos são em função da busca do chamado bem-estar. Só que tem um problema. São fatores que querem causar satisfação no ser humano. Só que o ser humano é alguém genuinamente insatisfeito. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, esses fatores, o autor começou a chamá-los de insatisfacientes. Palavra estranha, mas ela dá certo.
insatisfacientes, porque geram, no final das contas, insatisfação. Qualquer fator externo vai chegar um momento que a gente não quer mais, que a gente quer mais do que aquilo. Exemplo, você vai falar assim, Wendel, eu não sou assim. Qualquer fator externo, se me deixar feliz, está ótimo. Mentira. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você trabalha e humildemente ganha um salário mínimo. Mora numa casa muito humilde, come arroz com farinha e anda a pé, para poder sustentar a sua família. De repente, você passou num concurso razoável e está ganhando aí R$3.000 por mês. Você vai continuar comendo arroz com farinha? Vai comer um ovinho de vez em quando. Se você, ganhando um salário mínimo, quando viajava para Cocalzinho, com R$3.000 por mês agora, você vai se dar o direito de uma vez por ano passar um final de semana em Caldas Novas. E provavelmente vai pegar um ônibus agora de vez em quando, ou um Uber, né, na emergência. De repente, você fez um outro concurso e agora você está ganhando R$6.000 por mês. Tu vai continuar morando no mesmo local humilde? Vai se mudar. Vai continuar comendo arroz com ovo? Vai comer a carninha. Vai ficar viajando para Caldas Novas? Agora não. Agora dá para fazer um pacote na CVC, pagar em 12 meses, pelo menos ir para uma praia, né, no final do ano. Ok. De repente, você faz um outro concurso e agora você está ganhando R$10.000 por mês. Você não vai mais comer uma carninha de vez em quando, você vai comer todo dia. Vai para um local mais melhor, de moradia. Vai ter seu próprio carro. E não vai querer mais ir para a praia uma vez por ano, você vai querer conhecer o exterior. O que é conhecer o exterior? Paraguai, Argentina, Buenos Aires, enfim, né? Mas é o exterior, pô, outro local. Com dólar do jeito que está, não dá para ir muito longe, não. De repente, você passou no Senado e está ganhando R$27.000 por mês. Cara, agora você vai conhecer o Pateta, vai dar um abraço no Mickey, vai lá na Disney, vai conhecer a Europa. E depois de conhecer o mundo inteiro, talvez você queira conhecer Marte, Júpiter, Saturno, enfim. Concorda que quanto mais a gente ganha, o nosso padrão de vida inevitavelmente vai aumentar? Só que tem gente que fala assim, não, eu sou pobre, ganho um salário mínimo, e se eu ganhasse R$10.000 por mês, eu continuaria sobrevivendo com um salário mínimo e guardaria o resto. Eu chamaria essa pessoa no mínimo de burra, porque está trabalhando tanto para não usufruir, para morrer e não usufruir desse dinheiro. Mas até aí cada um tem seus valores. Eu estou falando minha opinião. Eu não faria isso. Se eu ganhasse mais, eu ia fazer coisas que eu ainda não fiz. Eu acho que isso é racional até. Mas aí cada um tem o seu jeito de ser. Mas o que eu quero que vocês percebam? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Por exemplo, você está com fome, come, fica satisfeito. Horas depois você está o quê? Está insatisfeito de novo, está com fome de novo. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sou ganancioso. Ganância é realmente algo muito ruim. Ambição é positivo. Por que não querer ter mais? Até mesmo porque tem muita gente que fala, não, eu não preciso mais do que isso, porque eu gosto de ajudar as pessoas, não acumulo riqueza para mim. Quanto mais você ganhar, mais você não pode ajudar? Então, quer dizer, não, as pessoas se contentam com pouco para poder ajudar quem já ajuda. Vamos ajudar mais, né? Vamos ter condições de ajudar mais gente, de ajudar melhor quem eu ajudo, enfim. Pensando que a teoria dele faz algum sentido, mas para que ela serve na gestão de pessoas? Tem muito gestor que só usa fator higiênico achando que isso motiva. Então, o tempo inteiro, bateu a meta, ganha um prêmio. Bateu a meta, ganha dinheiro. E dinheiro não motiva ninguém. Essa teoria está comprovando isso. Por exemplo, se eu colocar aqui na frente um bolo de notas de R$10.000, somando R$10.000 e falar, é de quem pegar primeiro, antes de eu terminar a frase eu já fui atropelado. Concorda? Tá, se eu colocar aqui R$10 e falar é de quem pegar primeiro, eu vou ser atropelado? Não. Por vocês não. Mas vamos lá para o centro aqui de Planaltina, lá na porta da rodoviária, e falar, esses R$10 é de quem pegar pronto, já foi atropelado. Você concorda? Muda de público, a necessidade do dinheiro é maior ou menor. Então faz sentido essa teoria. O dinheiro não motiva ninguém. O que te motiva é o que você vai fazer com o dinheiro. As coisas que você quer realizar, que são internas. A viagem que eu não tenho grana para fazer, é um desejo interno. O carro que eu quero trocar, uma maior segurança para os meus filhos, uma melhor escola para os meus filhos, tudo isso são desejos internos. Que isso motiva de verdade. Agora, questão externa, vou dar um exemplo. Há muitos anos eu trabalhava em uma outra empresa que premiava os melhores resultados mensais em vendas com aparelhos de DVD. Logo na época que o aparelho de DVD foi lançado.
Não sei se vocês lembram dessa época, se tem alguém aqui dessa época, que o aparelho de DVD, quando veio substituir o videocassete, ele custava em torno de hoje R$2.000, era caríssimo. Um disquinho de DVD nas lojas americanas custava tipo R$150 hoje, era coisa para poucos. Aí ganhei o primeiro aparelho de DVD, pô, fiquei feliz pra caramba. Passou um tempo, ganhei o segundo aparelho, fiquei feliz também, depois meus pais. Passou um tempo, ganhei o terceiro aparelho, não foi a mesma felicidade, mas achei legal. Dei pra minha namorada na época, não devia ter dado pra ela, mas dei. Passou um tempo, ganhei o quarto aparelho. Aí, tipo, bacana. Gente, em 12 meses, eu fiquei em primeiro lugar 8 meses. Eu ganhei 8 aparelhos de DVD iguais. Aí eu já estava começando a pensar na possibilidade de pedir demissão e montar uma loja de DVD, porque, enfim, coloquei a venda, né, para transformar em dinheiro. Ninguém comprava, porque era muito caro. Aí reduzi o preço, também ninguém comprava. Aí quando eu comecei a reduzir mais, o mercado começou a reduzir também. Todo mundo preferia comprar em loja, por causa de garantia, não sei o que mais. Fiquei com os 8 aparelhos em casa, comecei a dar para a família. Então, quer dizer, o Hasberg tem razão. Fatores externos não motivam, satisfazem. Só que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E a gente vai acabar ficando insatisfeito. Se chegar um momento que a empresa não aumenta valores de prêmio, não aumenta características da premiação, isso vai fazer com que o trabalhador não esteja nem aí para o prêmio que está rolando. Agora, se o gestor percebe o que a gente carrega dentro de nós, nossos sonhos, nossas expectativas, o que realmente nos motiva por dentro e usa isso, essa motivação é eterna. Essa teoria faz sentido? Qual é a diferença dessa teoria para as outras que a gente vai conhecer? O foco. Então, para essa teoria, qualquer fator interno. Para Maslow, é um outro foco, embora seja interno também. Para Vroom, outro foco. Cada teoria tem uma palavra-chave diferente. O que você não pode esquecer para nenhuma prova é qual é essa palavra-chave. A palavra-chave para a regra, fatores internos, motivacionais. Porque os externos nos deixam insatisfeitos. Porque o bem-estar, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Beleza? Bom, a segunda teoria, que cai bastante, é a que mais cai em prova, inclusive, é a tal da hierarquia de Maslow. Então, vamos explicar essa teoria. Hierarquia das necessidades de Maslow. O que é essa teoria? O Maslow, ele é o principal, a principal teoria que cai em prova. Ele era, digo, você falou desse interno já, motivacional de expliquei antes do intervalo. Só explico, tá? Então, assim, o Maslow, ele era um psicólogo, antropólogo e sociólogo dos anos 60. Ele desenvolveu uma teoria que ele diz que a nossa motivação varia de acordo com as nossas necessidades. E ele colocou as nossas necessidades em 5 níveis, dizendo o seguinte, que a gente procura primeiro suprir o primeiro nível e aí vai subindo. Só que assim, os autores de livros de administração criaram uma pirâmide, e aí se usa o termo pirâmide de Maslow. Só que a pirâmide induz vocês ao erro, porque numa pirâmide a gente interpreta que aquilo que está na cúpula é o mais importante, e a leitura não é essa. Na realidade é o seguinte, numa pirâmide, a base não é a área que ocupa mais espaço, então é onde eu tenho mais gente. O topo é onde menos pessoas conseguem chegar. Então não existe necessidade mais importante. A necessidade mais importante é a sua, independente de qualquer que seja. Se eu puder resumir Maslow numa frase, a frase seria essa daqui. Segundo Maslow, a motivação varia de acordo com a intensidade atribuída a cada necessidade. E aí vamos deixar grifada a palavra necessidade, porque é a palavra-chave dessa teoria. Então, a motivação varia de acordo com a intensidade atribuída a cada necessidade. Como assim? Segundo Maslow, então, a gente tem 5 níveis de necessidades. Os autores colocaram isso numa pirâmide, então, que é o que cai em prova, então vamos colocar aqui a pirâmide. Na base da pirâmide, que é onde tem mais gente, são as necessidades que Maslow chamou de fisiológicas. O que são necessidades fisiológicas? Manter o corpo vivo, água, comida, abrigo. E
E essa necessidade todo mundo tem, independente de ser pobre ou rico, bonito ou feio, todo mundo tem necessidade fisiológica. Tem gente que só tem essa necessidade na vida e mais nenhuma. E para por aí. Então é aquele exemplo do típico morador de rua que pede moedinhas para sobreviver. Mas tem gente que vai além. Tem gente que não quer apenas matar a fome hoje, mas quer garantir hoje que não vai morrer de fome amanhã. E aí Maslow já chamou isso de necessidades de segurança, que é o segundo nível. Nem todo mundo tem, mas a maioria das pessoas tem essa necessidade também. Oi? Sim. E essa necessidade de segurança, ela não é física, patrimonial. É segurança no sentido de ter a certeza que não vão morrer de fome amanhã. Então é no sentido de manter a necessidade fisiológica suprida por mais tempo. Segundo Maslow, quem supre a necessidade de segurança passa para um outro nível, se for de vontade da pessoa. Que agora sim é querer fazer parte de um grupo de pessoas, ter amigos, fazer parte de uma tribo qualquer. Necessidades que ele chamou de necessidades sociais. Percebe que daqui para baixo é quase a pirâmide inteira. Então a maior parte das pessoas param nas necessidades sociais. Tem lá um emprego que garante que não vai morrer de fome, garante uma moradia, tem seus amigos, sua rotina. Vai no final de semana para o clube, encontra com os amigos, joga um truco e na semana seguinte começa tudo de novo. Só que tem gente que ao atingir a necessidade social vai além. Não quer apenas fazer parte de um grupo, quer liderar o grupo que faz parte. E aí Maslow chamou isso de necessidade de status, que é assumir posições de destaque. Junto do status vem a necessidade de estima, que é a necessidade que o ser humano tem de se sentir amado pelo grupo que faz parte, pelo grupo que lidera. Cuidado na prova, porque a banca pode colocar autoestima, a questão fica errada, é só estima. Autoestima é a gente ser amado, estima é ser amado, então tem essa diferença. Faz sentido eu assumir a liderança de um grupo sendo odiado pelo grupo que eu lidero? Não vou nem conseguir ficar sendo líder muito tempo. E por último, por isso está no topo, porque é mais difícil de realizar, os nossos sonhos, que Maslow chamou de auto-realização. Aqui entra o sonho da casa própria, o sonho do carro zero, o sonho de passar um bom concurso. Até pouco tempo, se você apenas decorasse ou entendesse essa sequência, você responderia a qualquer questão sobre Maslow. Era só a sequência. De uns 2 anos para cá, as bancas vêm cobrando a interpretação da pirâmide de Maslow. E aí eu vou explicar agora de um outro jeito, explicando a interpretação disso. O que acontece? Vamos criar aqui alguns personagens para ilustrar como exemplo essa pirâmide. Vamos imaginar um morador de rua que não tem vícios. Ele não é alcoólatra, ele não é drogado. Ele apenas quer dinheiro para quê? Comer, sobreviver. Perfil desse morador de rua. Ele não é nada simpático, ele se aproxima dos vidros dos carros já com a mão para cima e já chega assim, dá um dinheiro aí. Ele nem fala bom dia. Ele só quer aquelas moedinhas para comer e beber água. Ele não começa a pedir moedinha às 7 da manhã, ele começa lá pelas 10. Até meio-dia, ele juntou um dinheirinho que dá para almoçar, ele almoça. Ele não volta para o semáforo para pedir mais moedinhas para garantir a janta, porque ele está satisfeito. Lá para o final da tarde, é que ele volta a pedir moedinhas para garantir a janta. E assim ele vai vivendo. É aquele morador de rua andarilho, que você só vai ver uma vez na vida. Você nunca mais vai ver. Ele vai andando, ele dorme em qualquer canto, não tem uma ponte fixa, não tem um canto na rua fixo, não tem o mesmo semáforo todo dia. Ele vai andando. Ele só tem a necessidade fisiológica. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem quando esse cara se aproxima do carro das pessoas no semáforo? Fecha o vidro. Por qual razão? Medo de ser assaltado? Eu digo que não. Embora o medo de ser assaltado exista, mas na realidade é não querer ser incomodado. Falou muito bem. As pessoas têm aversão a esse morador de rua. Por quê? Quantas vezes a gente já não viu um morador de rua assim? E pelo menos internamente a gente pensou, pô, o cara é forte, por que não vai trabalhar? Por que não vai catar latinha? Por que não lava um vidro de um carro? Por que não vigia carro? Por que ele vai trabalhar se ele garante a necessidade fisiológica dele? suprindo, pedindo moedinha. E as pessoas dão. Não há por que trabalhar.
Então, quer dizer, para ele aquilo é um trabalho. E ele só vive assim. E para ele a felicidade é isso. E aí vem o nosso preconceito. Que a gente não aceita que uma pessoa possa ser feliz vivendo assim. E eu falo para vocês, tem várias pessoas que são felizes vivendo assim. Essas pessoas não querem ter carro, não querem ter casa, não querem ter família. Consequentemente, não vão pagar impostos, não vão se estressar, não vão se endividar, não vão precisar eleger ninguém. Não tem nem CPF, não tem nem RG essas pessoas. Para a sociedade elas não são nada, não são ninguém. Para o Estado também não é ninguém. São moradores de rua. Só que tem gente que é muito feliz vivendo assim, tem gente que não. Tem gente que obviamente está nessa situação porque a condição não permite outra. Mas tem pessoas que são felizes assim. Só que a gente não aceita. Por quê? Porque a gente tem preconceito com pessoas que têm necessidades inferiores a nós. Isso é natural. Só que tem gente que vai além. Tem gente que começa a se preocupar com o dia seguinte. E aí são as necessidades não mais fisiológicas, e sim de segurança. Esse morador de rua muda de perfil. Agora, ele fica todos os dias no mesmo semáforo, trabalhando de 7 da manhã às 7 da noite. Então ele tem horário de trabalho e local de trabalho. Ele começa a pedir moedinhas às 7 da manhã, lá pelas 9 ele já tem dinheiro para almoçar, mas ele continua pedindo para garantir a janta. Almoça rapidinho, já volta para o semáforo de novo, para garantir o quê? O dia seguinte. No final de 2 dias de trabalho, ele já tem dinheiro para almoçar e jantar uma semana. No final de uma semana, ele já tem dinheiro para o mês inteiro, mas ele continua pedindo. Ele muda a forma até de abordagem. Ele já chega com educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Uma vez um morador de rua me abordou assim, eu falei, para, você não podia nada disso, né? Você não podia estar matando, não. Mas enfim. Ele sempre conta uma história. Vocês já foram abordados por moradores de rua que vem contando uma história gigantesca. E por que ele ganha mais moedinhas que o primeiro? A maioria das pessoas paga para se livrar da história. Tipo, toma aqui logo, vaza, né? Histórias clássicas. Ele vem com um receituário médico, dizendo que precisa de dinheiro para comprar medicamento para a filha que está doente e a filha tem 5 anos. Só que aquele receituário está na mão dele há 30 anos, a menina já tem 35. Mas a menina não cresce, e ele continua pedindo para a filha. Quem nunca foi abordado pelo mesmo morador de rua tempos depois com a mesma história? Outra história clássica. Fui tentar a vida aqui em Brasília, em São Paulo, seja onde for, e não consegui, eu quero voltar para minha casa. Então eu preciso de dinheiro para comprar passagem. E ele está há 3 anos pedindo dinheiro para comprar passagem. Se ele tivesse ido a pé, já tinha chegado, né? Mas ele continua pedindo. Ele ganha os moedinhas muito mais do que o primeiro morador de rua. Percebe que esse morador de rua virou o quê? Empreendedor. Que ele está pensando no futuro. E vários moradores de rua acumulam algumas riquezas com isso daqui. Necessidade de segurança. Vamos supor então que o dono de uma transportadora passou no semáforo, gostou do morador de rua e falou para ele, pô, tu fala bem, tu tem um perfil bacana, aborda legal as pessoas, vem trabalhar comigo na minha transportadora, vou te pagar R$2.000 fixo por mês, carteira assinada e plano de saúde. Ele aceita? Não. Se ele tiver uma necessidade fisiológica, ele não aceita. Porque as moedinhas já garantem a única coisa que ele quer, comida. Se ele tiver a necessidade de segurança, ele vai pensar, talvez ele aceite. Porque o cara falou a palavra mágica, estabilidade, segurança. Só que ele vai fazer conta. Por exemplo, se for aqui em Brasília, talvez ele não aceite. Há uns 6 anos mais ou menos, a ONU encomendou uma pesquisa querendo saber qual era a faixa de renda média per capita do morador de rua profissional aqui no Brasil. E fez essa pesquisa em todas as capitais. E eu coordenei a equipe que fez a pesquisa aqui em Brasília. Com isso, eu acabei conhecendo vários moradores de rua. Fiz amizade com vários, inclusive até pouco tempo eu frequentava a casa de um deles. Olha o que eu acabei de falar. Eu frequentava a casa de um deles, morador de rua. Seu Joaquim. Seu Joaquim, eu perdi o contato dele, mas eu nunca mais falei com ele. Mas o seu Joaquim tinha, na época, 70 e poucos anos, e ele morava numa casa no setor de mansões da Samambaia. O terreno da casa com 4.000 metros quadrados. A casa com 1.500 metros de área construída. Campo de futebol, piscina, sauna, luxo. Tudo conquistado da mendicância. Só que aos 70 e poucos anos, ele não tem mais pique para ir para a rua pedir. Como é que ele mantinha isso até 6 anos atrás? Ele tinha 5 vans,
ele pagava salário fixo para os motoristas dessas vans, que recolhiam pessoas atrás do lixão da estrutural, pessoas com necessidade fisiológica. E ele espalhava os semáforos do plano piloto, com água, comida, café da manhã, tudo mais. Na hora do almoço, as vans levavam marmitas para essas pessoas almoçarem. Se alguém tivesse algum problema de saúde, o seu Joaquim pagava médico particular para atender. No final da tarde, as vans recolhiam essas pessoas, já vinham jantando. Quando chegava lá atrás do lixão da estrutural, o seu Joaquim já estava lá esperando. E ele ficava com 80% das moedinhas de cada um deles. E deixava 20% das moedinhas para cada um. Aí, um absurdo isso, né? Tipo, vontade de mandar prender o seu Joaquim. Para pensar, o seu Joaquim virou um empresário de moradores de rua. Virou um empreendedor, um macro, né? Assim, empresário. Se você parar para pensar friamente, claro que o seu Joaquim é picareta, mas o seu Joaquim não colocava arma na cabeça de ninguém, não obrigava. Se me falassem o que eu vou contar para vocês agora, eu duvidaria, mas é porque eu vi. O morador de rua foi e entregou um saco de moeda assim, lotado, o seu Joaquim inteiro. Aí o seu Joaquim, não, meu filho, é só 80%, 20% é seu. Aí o cara falou assim, não, seu Joaquim, o senhor já me dá tudo que eu preciso, pode ficar para o senhor tudo. Não quero as moedinhas não preciso disso. E aí? O seu Joaquim dava comida, água e plano de saúde. Mandava transporte até o trabalho, transporte até o retorno à casa. E 20% de comissão. Só. Mas com 20% dava para essas pessoas acumularem alguma riqueza. Para pensar uma coisa. Para quem já trabalhou com vendas na vida, como eu trabalhei a vida inteira, eu nunca ganhei 20% de comissão de nada do que eu vendi. A comissão do seu Joaquim é fantástica, a maior comissão do Brasil. Sem exagero. Claro que é um absurdo ao olhar ético e moral. Mas o que o seu Joaquim fazia ao olhar da teoria? Ele pegava pessoas de necessidade fisiológica e supria. O governo não faz isso. E isso, de alguma forma, é uma forma de trabalho. O governo não dá trabalho para as pessoas. O governo dá tudo mastigado. Né? Então, assim, claro que é um absurdo. Mas o seu Joaquim vivia assim. Eu duvido que o seu Joaquim toparia um prêmio de carteira assinada. Nunca. E aí, eu acabei conhecendo vários moradores de rua. Vocês sabem, há 6 anos, qual era mais ou menos a faixa de renda média mensal de um morador de rua profissional? Quando eu chamo profissional, é esse que tem horário de trabalho e ponto fixo. Chuta qual era a média aqui em Brasília. Perto de 6 mil reais, 5.800 reais por mês. Média. Se isso é média, é porque tinha morador que ganhava muito mais do que isso. Eu conheci moradores de rua que tiravam R$1.000 por dia. E aí você se pergunta, né, por que essas pessoas não se emancipam? Quem disse que não se emancipam? A maioria tem casa, a maioria tem carro, a maioria tem tudo isso. Os que não se emancipam, infelizmente, estão presos ao vício, né, drogas, bebida e tudo mais. Muitos deles pegam o dinheiro arrecadado, não tem como ficar carregando, faz um buraco no chão, coloca uma pedra em cima, são assaltados pelos outros, então acabam não se emancipando. Mas muitos mais espertos conseguem se emancipar. Então dificilmente aceitaria esse emprego. Mas, vamos supor que aceitou. Com esse morador de rua agora, trabalha na transportadora, ganha 2 mil por mês. E aí, segundo Maslow, se você tem suprida e garantida a necessidade de segurança, você vai para o próximo nível, necessidades sociais. Ter amigos, fazer parte de um grupo de pessoas. E aí o que acontece? Esse cara agora então tem um endereço, tem RG, tem CPF, carteira assinada, dignidade. A autoestima se eleva. E aí você começa a querer ter amigos. Então esse cara começa a jogar futebol toda terça e quinta à noite, nem pelo futebol, pela galera. Começa a frequentar o mesmo barzinho toda sexta-feira, pela galera. Começa a frequentar a mesma igreja todo domingo, pela galera. Necessidades sociais. Se você parar para pensar, a maioria para por aqui. Aqui é quase a pirâmide inteira. Por exemplo, meus pais têm um pouco mais de 60 anos, saem cedo para trabalhar, trabalham, voltam no final da tarde, começo da noite, tomam banho, jantam, assistem Jornal Nacional, assistem a novela das 9 e vão dormir. Sexta-feira é o dia de sair da rotina, assiste o Globo Repórter, aí vai dormir. Então, quer dizer, ou vida chata, na minha opinião. Sábado acordam cedo, vão para o supermercado, fazem compras, voltam, almoçam. Minha mãe fica tarde assistindo Netflix, meu pai vai para o clube encontrar com os amigos. Se ele chegar até 7 da noite, minha mãe fica feliz. Se chegar depois das 7, minha mãe fica brava. Uma das duas coisas.
Domingo, acordam cedo? Não. Meu pai acorda mais cedo, assiste Globo Rural, Globo, não sei o que, Globo Esporte, todos os Globos passam domingo de manhã. Minha mãe acorda lenta e preguiçosamente, esquenta o almoço, almoça e meu pai vai dormir. Minha mãe continua vendo Netflix. Se tiver jogo do Corinthians, o melhor time do mundo, meu pai acorda e vai assistir. Se não tiver, ele continua dormindo. Acorda no final do Faustão, começo do Fantástico. Se estiver empolgado, toma um banho, senão fica assim mesmo. E segunda-feira começa tudo de novo. Olha que vida infeliz. E eu viro para eles e falo: pai, mãe, pelo amor de Deus, quebra a rotina. Vai plantar fazenda, vai se divertir, vai para um barzinho, vai para um motel, sei lá, faz alguma coisa. De tanto eu falar isso, a minha mãe: não, filho, pai e mãe já fez muito isso na vida. Pai e mãe tá querendo sossego, deixa a gente quietinho e tal. Até eu tanto insistir, minha mãe vira para mim outro dia recentemente e fala assim: filho, você fala tanto da nossa rotina, olha a sua. Você dá aula manhã, tarde e noite, de domingo a domingo. Qual a rotina melhor? Aí eu olhei para minha mãe, refletindo e falei: tu tem razão, a tua rotina é melhor que a minha. Mas a minha rotina é em função de necessidades maiores, autorrealização, sonhos que eu quero realizar ainda. E eles já realizaram os deles. Embora eu ache pequeno, mas quando eu chegar na idade deles, eu vou talvez pensar igual. É natural. Mas tem gente que vai além, que não quer ser só apenas membro de um grupo, mas quer liderar o grupo que faz parte. É aquela necessidade de status que em algum momento a gente tem na vida, de querer ser presidente do centro acadêmico da faculdade, líder do grupo jovem da igreja, e por aí vai. Status. O problema é que a palavra status carrega consigo algo negativo. A gente acha que status é vaidade. Não é só vaidade. Tem gente que quer assumir a liderança de um grupo, porque na liderança fará o grupo ser melhor. Status também. E tem gente que quer assumir por pura vaidade, só para ficar em posição de destaque. Nesse mesmo nível está a necessidade de estima. Não adianta eu querer liderar um grupo e ser odiado pelo grupo. Eu tenho que ser amado. E aí a pessoa vai ter que fazer o quê? Conquistar o grupo para permanecer na liderança. E aí a gente tende a mudar de comportamento quando a gente chega na estima. Nós homens, por exemplo, isso ocorre tanto em grupo quanto numa relação casal. Vamos supor que você identificou ali a mulher da sua vida, só que ela ainda não sabe que é a mulher da sua vida. Cara, a gente muda de comportamento, a gente fala até de forma diferente. Você vai abordar aquela mulher que você quer que seja a mulher da sua vida, você não aborda falando normal como eu estou falando aqui. Você muda até o jeito de falar. Oi, amor, tudo bom? Parece um retardado falando, né? A gente fala mais suave, né? Enfim. Aí começa o namoro. Vocês já perceberam que os apelidos no começo de namoro são os mais fofinhos? Os bichinhos são os mais fofos. Minha gatinha, meu ursinho, né? Eu acho ridículo esse apelido de ursinho para homem, principalmente se o cara é gordo como eu. Por quê? Porque é horrível, cara. E aí, é isso que eu ia falar agora. Se o cara é gordo e ainda usa barba ou cavanhaque, não é ursinho, é ursinho panda, né? Vai uma merda, mas enfim. Ursinho panda escambau, mas a gente aceita, né? A gente quer o relacionamento, a gente aceita. Final de casamento. Os bichos mudam de tamanho, eles crescem. Não é mais gatinha, é galinha, vaca, piranha, né? Onça. Não é mais ursinho, é anta, burro, né? Viado, e por aí vai. Por que os bichos mudam? Mas eu explico. Quando a gente chega na necessidade de estima, a gente acha que a gente investiu na pessoa e a gente quer ter de volta. É como se a gente tivesse comprado a pessoa. Conquistei, a pessoa é minha. E aquela relação nunca mais vai se abalar. É aí que a gente quebra a cara, que as relações terminam. Tanto pro lado dos homens quanto pro lado das mulheres. Quando a gente chega nesse nível de estima, a gente começa a se sentir dono da outra pessoa. Tipo, conquistei, a pessoa é minha. E a gente tem que se tocar que as pessoas têm que ser conquistadas diariamente. Acaba a campanha, ganhou, pronto, e aí cadê as promessas? Né? E as rotinas vão sendo estabelecidas, se afastando um do outro, né? Aquele beijo mais intenso, aquele sexo mais intenso, tal, vai perdendo a temperatura, né? Até se tornar uma coisa fria com anos de casamento. E aí ou as pessoas se acomodam ou um dá um pé na bunda do outro. Aí vem a revolta, vem não sei o quê, poxa, mas tem toda uma história, enfim, né? Aquelas dores de corno que só para quem é corno, para quem já foi corno, conhece. Isso é, todo mundo. Então assim, porque se você não foi, é porque você não sabe, mas já foi, né? Enfim, tanto homens quanto mulheres. Até que você amadurece. Então Maslow explica bem isso, nessa necessidade de estima.
Você não pode conquistar a pessoa e achar que ela é sua. É uma conquista diária. A estima tem que ser alimentada diariamente. Só que tem gente que vai além, que não quer apenas liderar o grupo, mas quer realizar sonhos. Sonho da casa própria, sonho do carro zero, sonho de passar no bom concurso. Se você analisar, essa sequência faz sentido? Faz. Eu vou pensar em ter amigos morrendo de fome? Não. Eu vou realizar sonhos sozinho? Eu preciso ter construído amigos, eu preciso ter assumido destaques para conseguir realizar um sonho mais fácil. Essa sequência faz sentido. Só que tem gente que quebra essa sequência. Tem gente que mal tem a necessidade fisiológica suprida e quer a autorrealização. É aquele seu velho amigo que não tem dinheiro para abastecer o carro, mas tem um carrão de 100 mil reais na garagem, mas não tem dinheiro para pôr gasolina. Quando vai abastecer, põe 10 real, né? E a gasolina não dá para mais nada, 2,5 litros de gasolina. É aquela pessoa que mora numa casa linda por fora, para manter a aparência. Tu entra na casa da pessoa, vai abrir a geladeira, só tem pet com garrafa d'água dentro da geladeira. Quantas pessoas, principalmente aqui em Brasília, não são assim, que vivem de aparência? Um monte. Não tem a necessidade fisiológica de segurança, mas quer a autorrealização. Isso é desvio de comportamento, que é normal. Todo mundo, alguma vez na vida, teve desvio de comportamento assim. Quem nunca aqui na sala se endividou, alguma vez na vida, para comprar algo que não tinha dinheiro para pagar naquele momento? Todo mundo já se endividou alguma vez. Desvio de comportamento é normal. Patológico, doença, que precisa de terapia, é viver uma vida inteira no desvio de comportamento. Aí você precisa ir para terapia. Mas uma vez ou outra é normal. Por exemplo, quer ver uma pergunta, mas não precisa levantar a mão para você não se expor. Quantas pessoas não têm um iPhone que pagaram 3 ou 4 mil reais e ele é pré-pago? Que coisa mais hipócrita do que isso? Tu gastar 4 mil reais no iPhone e ele ser a cartão? Faz sentido? Mas muita gente é assim. Mas por quê? A questão do status. Quero ter um iPhone, né? Então o que acontece? As pessoas têm desvio de comportamento, mas a sequência é lógica, a sequência é coerente. Segundo Maslow, para a gente subir de nível, eu não preciso ter um nível anterior totalmente satisfeito, mas eu tenho que estar no nível anterior. Aí eu subo de nível. O normal. E segundo Maslow, quando a gente atinge um certo nível, não necessariamente sendo mais alto, chega um momento que eu não quero ir além, você começa a regredir, você começa a voltar nas necessidades inferiores. Exemplo, olha como a pirâmide de Maslow retrata a história da vida. A gente nasce careca e desdeitado, precisando de leite materno, necessidades fisiológicas. Crescemos um pouquinho, queremos o colo dos pais, necessidades de segurança. Crescemos mais um pouco, já no início da adolescência, a gente quer que os pais se explodam, a gente quer ter amigos, necessidades sociais. Início da vida adulta, eu quero me destacar. Então eu assumo a presidência do centro acadêmico, a liderança do grupo jovem na igreja, necessidades de status. E aí você já começa a trabalhar a estima. Aí a sociedade começa a te cobrar. Não vai casar não? Não vai construir família não? E parece que há uma obrigatoriedade da gente construir família dos 20 aos 30 anos. Para nós homens fica um pouco mais fácil, porque se você homem não se casou até os 30, tudo bem. A mulher não. Se a mulher não se casou até os 30, tem alguma coisa errada. E qual é o problema de se casar depois dos 30? De ter filho depois dos 30, mas a sociedade cobra. Aí beleza. Em função disso, vem a questão do status e da estima pessoal. Aí você constitui um relacionamento, começa a namorar sério e se casa. E muita gente faz isso muito jovem. E hoje a maioria dos casamentos não duram mais como antigamente. Os nossos pais ainda permanecem casados se não se amam por uma questão de respeito à família. Não é o meu caso, meus pais se amam muito até hoje. Mas eu conheço vários casos assim. Hoje não. As pessoas se casam e se separam com a mesma facilidade. Só que aí, o que acontece? Começa outra cobrança. Não vai ter filho? E a casa própria? E o carro zero? Parece que ter sucesso nessa vida é ter carro zero e casa própria. Por que eu não posso morar de aluguel e ter um carro zero? E ser feliz com isso? Só que aí a gente se sente cobrado pela sociedade, quer atender a sociedade para a sociedade parar de encher o saco. Aí você vai comprar um carro zero. Um Celta, pé de boi, 0 km. Parcelado em 72 suaves prestações. Tu paga 3 carros no final. Casa própria. Aí você financia pelo Minha Casa, Minha Dívida, ou Minha Vida, e compra lá um apartamento pequenininho, de 3 andares, sem elevador, desses prédios aí feitos pelo governo. Pronto, tenho casa própria. Quando você terminar de pagar, 35 anos depois, pelo financiamento da Caixa, você tem quantos anos? 60 e poucos. Você tem energia para continuar na autorrealização? Você começa a voltar para as necessidades inferiores.
Lá pelos 60 anos, você volta para o status e para a estima. Pessoas que têm em torno de 60 anos querem voltar a ter aquela virilidade de antes, mas não tem mais. E querem se destacar, mas não se destacam mais, porque a sociedade vai discriminando quem vai ficando mais velho. E aí você começa a ter pais carentes de atenção. Para quem tem pais em torno de 60, 70 anos, tenho certeza, são as pessoas mais carentes de atenção que você conhece. Meu pai mesmo, tomo café da manhã com ele 5h30 da manhã todo dia. Aí eu vou trabalhar. 6 da tarde ele manda um WhatsApp. Não tem mais pai não? Pai, 5h30 da manhã eu estava tomando café da manhã com o senhor. Mas já são 6 da tarde, você não falou mais comigo. Pai, mas eu entrei em sala de aula de manhã, sala de aula à tarde, vou entrar em sala de aula à noite, não tem novidade. Mas fala comigo, vai ser carente assim na longa. Só que isso passa rápido. Lá pelos 65, 70 já acabou. Aí você vem para as necessidades sociais. Vai jogar dominó na praça com os outros velhinhos aposentados como você. Necessidades sociais. Só que esses seus amigos vão morrendo. Você chegou aos 80 e ainda está vivo. A sua aposentadoria agora não paga mais o remédio nem o hospital. Necessidades de segurança. E se você tiver o azar, eu chamo de azar, se você chegar aos 90 ou 100 anos, não é sorte, é azar. Você agora está com mal de Parkinson, está com esclerose, está com Alzheimer, voltou a ser careca e desdentado como era no começo da vida, e agora precisa usar fralda e precisa de ajuda para colocar comida na sua boca, necessidade fisiológica, e morre. Wendel, que vida infeliz você acabou de retratar agora, concordo. Não é a melhor das vidas, não. Mas não é o normal, o coerente. Percebe que a pirâmide de Maslow faz sentido. Agora aí é que está. Para ver se vocês entenderam Maslow mesmo. Na gestão de pessoas, como é que eu uso Maslow? Adianta um gerente fazer um discurso motivador para todo mundo, sendo o mesmo discurso, achando que vai motivar todo mundo igual? Não adianta. Alguém que já assistiu palestra de alguém conhecido? Roberto Justo, Daniel Godry, William Douglas. Já assistiu palestra de alguém? De quem? Godry. Palestra de Daniel Godry, que é um dos melhores palestrantes do país. Tem um momento... Não, Lula não é palestrante, mas... Sem engasgueiro. O Varela é bom também. Mas vou pegar o Godry, na minha opinião, é o melhor palestrante do Brasil. Toda a palestra dele. Ele pega uma escada, fica subindo e descendo os degraus, fazendo uma analogia dos degraus que a gente sobe e desce na vida. Depois ele pega uma bexiga, fica enchendo e esvaziando, falando dos momentos que a gente é bola cheia e bola murcha. E ele termina a palestra com uma imagem linda de Jesus Cristo no telão, fazendo um discurso chorando, emocionado, fazendo você acreditar no fim da palestra que você é o líder que Jesus Cristo foi. Foi assim? Tua vontade de sair da palestra e lá para o Lago Paranoá apontar o dedo para o lago abrir. Só que o lago não abre. Aí você começa, essa palestra tem algo errado. A palestra é legal, mas as palestras motivacionais mudam verdadeiramente a sua vida? Só se coincidir da pessoa falar algo que você esteja vivendo, na sua totalidade, senão não muda. Por quê? A motivação não é interna. Se ela é interna, ela não é individual. Então não pode ser coletiva, entende? Então, como usar isso em gestão de pessoas? Se eu sou gestor e eu sei que o fulano está preocupado, porque daqui a pouco começa o ano letivo e ele não tem dinheiro para comprar material escolar dos 4 filhos dele. Já o ciclano, ele está preocupado porque ele quer ser promovido. Qual é a necessidade que a primeira pessoa tem? Fisiológica e segurança. Qual é a necessidade da outra pessoa? Status. Adianta eu falar a mesma coisa que os dois? Não. Eu tenho que usar essa informação para despertar motivação. Eu viro para o primeiro e falo, amigo, eu sei que você está preocupado com o material escolar dos filhos. Não é político da empresa fazer isso, mas eu, seu gerente, decidi fazer. Toma aqui, nessa caixa está boa parte do material escolar que seus filhos precisam. Posso ter a tranquilidade que agora você está um pouco mais calmo e vai poder se dedicar mais? Se essa pessoa honrar, vai estar motivada ou não? Pra caramba. Não é pelo valor financeiro do material, é pela preocupação do chefe. A segunda pessoa, não te prometo a vaga maior, mas te prometo que se você se destacar, eu pego na sua mão, te levo para a RH e te indico para o cargo de supervisão. Se for um gerente que honra o que fala, isso motiva ou não? Você está usando Maslow, percebe? Para ver se vocês entenderam de vez com a gente para frente. Vários de vocês aqui na sala querem passar nesse concurso por alguma razão dessa. Para alguns de vocês é autorrealização, sonho. Sonho de ser oficial, sonho de ser promovido, enfim.
e sonhos também que vocês vão realizar com essa promoção. Para alguns de vocês é questão de status. Então quer dizer, tipo, provar para você mesmo que você dá conta. Um desafio que você colocou na sua vida que você precisa provar para você ou para outros que você vence. Isso é status de estima. Talvez para alguns por necessidades sociais, fazer parte de um outro grupo profissional, diferente daquilo que você faz hoje. Para a maioria de vocês é necessidade de segurança. Ganhar mais, ter um pouco mais de estabilidade, ter uma aposentadoria melhor no futuro breve, enfim. Eu acho que para ninguém é necessidade fisiológica. Aparentemente está todo mundo saudável, coradinho, parece que estão comendo direitinho. Mas, sei lá, de repente eu quero garantir isso para o resto da vida. Qual necessidade vai motivar o candidato a estudar mais? Autorrealização? Não. Segurança também não. Fisiológico também não. Nem status, nem estima, nem social. Nenhuma. Qual necessidade vai te motivar a estudar mais? A sua. Olha a frase que eu coloquei no começo. A motivação varia de acordo com a intensidade atribuída a cada necessidade que a gente tem. Porque se a gente achar que uma necessidade motiva mais que a outra, tu vai continuar com preconceito com pessoas que têm necessidades diferentes da sua. E a gente tem que aceitar que as necessidades são diferentes. Senão você vai continuar com preconceito com o morador de rua, que quer continuar morador de rua. Você vai continuar com preconceito com as pessoas da sua família que vivem uma rotininha que poderia ser melhor. Você vai continuar com preconceito com as outras pessoas. E a principal virtude do entendimento da pirâmide de Maslow é quebrar preconceitos. Nos relacionarmos melhor. No caso da gestão de pessoas, o subordinado ou o chefe com seus subordinados. Isso é Maslow. Quem tiver mais motivado essas características aí todas? Não. A pessoa que está mais motivada é aquela que dá mais importância para a sua própria necessidade daquele momento. E outra coisa, minha necessidade hoje é uma, amanhã pode ser outra. Por exemplo, esse ritmo de aula que eu trabalho, manhã, tarde, noite, é assim desde 2010. Já tem aí 7, 8 anos. Só que em 2010, 2011, era por autorrealização. Era uma época que tinha muito concurso, as escolas pagavam muito bem, então era a questão de construir a casa, ter um carro bom, etc. Com a crise que a gente vive hoje, eu continuo nesse mesmo ritmo, para ganhar menos da metade do que eu ganhava, e não é mais por autorrealização, agora é pela segurança. Entende? Então, quer dizer, a minha rotina é a mesma, mas a minha necessidade mudou. Dentro de mim, a minha motivação é a mesma, em sala de aula, eu aula com o mesmo prazer, enfim. Só que antes era melhor, porque eu percebi aquilo como uma recompensa. Hoje eu não percebo o meu trabalho como uma recompensa, eu percebo como sobrevivência. Entende? Mas isso me motiva, porque eu não quero morrer de fome, enfim, vai demorar um pouquinho para morrer de fome também, mas eu não quero perder o que eu conquistei. Mas está difícil de manter. Aí você começa a colocar casa à venda, carro à venda, você começa a diminuir padrões, porque as necessidades mudam, viram outras. Se depois a situação fica mais favorável, você pode voltar para as necessidades de autorrealização. Você vai e volta, o ser humano faz o que quiser. O que o Maslow explica é uma sequência lógica, que qualquer ser humano pode quebrar se quiser. Mas qual é a necessidade mais importante? A sua, independente de qualquer que seja. Então não há gradação de motivação. Oi? Não há gradação de motivação. Mais ou menos motivado em função da necessidade, não. A motivação varia de acordo com a intensidade atribuída a cada necessidade que você possui. Aí cabe ao gestor fazer o quê? Sempre se aproximar dos seus subordinados, bater um papo informal, perguntar como é que está a vida, levantar detalhes pessoais, porque aí com isso ele consegue desenhar a pirâmide de cada um. E ele usa essas informações para despertar motivação dos subordinados. Para isso serve o Maslow. Antigamente, como eu falei, era só decorar a sequência. Hoje cai questões de interpretação, por isso que eu expliquei desse jeito, contando essa história. Maslow é a teoria que eu levo mais tempo para explicar, porque ela é mais frequente e é mais complexa. As outras teorias, uma simples comparação com Maslow já mata na hora da prova. Tá aqui tranquilo? Deixa eu apagar aqui o quadro então para colocar. Falar sobre essa situação aí, pessoal. Oi? Falar sobre essa situação aí, qual é aquela proposta lá da Globo do chefe secreto? Se aproximar do emprego do chefe. É uma forma de identificar isso. Só que naquele programa que o dono da empresa fingia ser operário ou cliente, era para também identificar os problemas que a empresa vivia e tudo mais, não só isso, né? Mas serve para isso também. Agora, você consegue levantar a pirâmide do seu subordinado na relação chefe-subordinado mesmo. É só ser mais
Essa coisa da hierarquia fala muito alto, principalmente em organizações militares. Agora, vocês conseguem enxergar essa proximidade maior em organização militar? É mais difícil, mas tem gestores em organizações militares que tentam fazer algo mais próximo. Tem, mas a grande maioria ainda permanece rígida, frio e acaba sendo cortada. Quando querem humanizar um pouco mais. Bom, vimos então Hesper, vimos Maslow, vamos ver as outras 4 agora. Então olha só. A terceira teoria, que é muito frequente em provas também, é a teoria de Vroom. O que diz a teoria de Vroom? Victor Vroom. Parece o motor de um carro, né? A teoria se resume na seguinte frase: a motivação varia de acordo com a expectativa, instrumentos e valores. São esses 3 pontos. Então, o que significa essa teoria do Victor Vroom? Ele diz que a nossa motivação varia de acordo com a expectativa ou expectância, instrumentos e valores, ou valência. As bancas preferem usar as palavras expectância, valência, porque não fazem parte do nosso vocabulário diário, mas é o mesmo significado. Vamos já para a parte prática. Tem alguém aqui que não tem a menor expectativa de passar nesse concurso? Pergunta idiota, né? Como é que você faz uma pergunta dessa para uma turma cheia de alunos estudando para um concurso? Todo mundo tem expectativa, beleza. Vocês concordam que a expectativa de vocês é variável? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos? Perdão. Por que a expectativa não é igual? Porque depende dos outros 2 fatores que estão aqui. Alguns de vocês têm mais instrumentos acessíveis, não só essas aulas. Alguns de vocês compraram mais apostilas do que o outro, assistem videoaulas, o outro não assiste, têm acesso a mais materiais que a outra pessoa não tem. Alguns de vocês assistem aulões até em outras escolas e outros locais, outros não, outros só têm essa aula. Assim como tem uma galera que vai concorrer com vocês que não fez curso nenhum, está estudando sozinho em casa, achando que está fácil, né? Ainda bem, né? Que ele diminui a concorrência de vocês. Só que aí o que acontece? Vocês concordam que a pessoa que tem mais instrumentos tende a ter uma expectativa maior? Não é garantido, mas é uma tendência. Quem tem mais instrumentos tende a ter uma expectativa maior. Só que tem um terceiro fator. Tem gente que não dá valor nenhum nos instrumentos que possui. Aí não adianta. Então, por exemplo, não é regra, mas isso geralmente ocorre mais com quem é subsidiado pelos pais. Então, por exemplo, pessoas que estudam para carreiras administrativas em concurso, de repente não é um sonho da pessoa, do moleque, ser servidor, é um sonho do pai e da mãe. Aí o pai e a mãe obrigam o moleque a assistir aula numa escola de concurso. Ele vai se dedicar? Não é sonho dele. Ele tem um instrumento na mão, mas ele não dá valor. Então, segundo o Vroom, se a gente consegue dar um valor enorme para os instrumentos que a gente possui, a expectativa aumenta substancialmente. E a expectativa elevada, nos motivamos ao topo. Faz sentido? Percebe que não tem nada a ver com Maslow, que também faz sentido. Não tem nada a ver com Hesper, que é mais simplista, que também faz sentido. É um outro ponto de vista diferente. Para que conhecer tantos pontos de vista diferentes? Se eu sou gestor e eu não consigo identificar as necessidades do meu subordinado, eu vou para os fatores internos. Se eu não consigo levantar fatores internos, porque a comunicação com esse subordinado é muito fria, eu tento criar uma expectativa para ele. Então você vai usando ou uma teoria ou outra, ou vai misturando teorias também. Na prática, por exemplo, tem gente que não tem nenhum instrumento, mas é altamente motivado, só pela expectativa. Por quê? Porque dá muito valor na expectativa. Exemplo, existe uma pessoa, não sei se vocês já ouviram falar dela, chamada Marilene, que era catadora de latinhas no lixão da estrutural, morava dentro da estrutural. E hoje ela é servidora do TJ, ganhando R$7.000 por mês. Grávida do 5º filho, morando num barraco dentro do lixão, ela achou uma apostila no livro e começou a estudar. E aí então ela decidiu, vou fazer esse concurso do TJ.
estudou pra caramba, sem ajuda de ninguém, sem comprar material novo, tudo achado no lixo. No dia de pagar a inscrição, que era o último dia, ela não tinha os 30 reais na inscrição. O marido dela só tinha 10 reais. Deu para ela 10 reais. E aí ela saiu para a rua para ir atrás dos 20. Foi pedindo mais dinheiro no semáforo. Faltava 20 minutos para a lotérica fechar para pagar a inscrição. Ela conseguiu os 30 reais. Pagou a inscrição. Beleza. Estudou com mais afinco ainda, já com a prova, com o edital com a prova marcada. Chegou no dia da prova. Sexta-feira antes da prova, nasce o 5º filho. E ela não podia que o filho nascesse naquele dia. E a médica fala, você vai ter que ficar no hospital em resguardo, porque o parto não foi fácil. Ela, minha filha, eu não posso ficar no hospital, eu tenho prova no domingo. Ela quase fugiu do hospital para fazer a prova no domingo. Passou dentro do número de vaga. É coisa de Deus ou não é? Não só de Deus, o próprio esforço dessa pessoa também, né? Eu pergunto lá em prova, e a inscrição de vestibular, eu fui na parede do e passou. Eu lembro dessa história. Não, tem vários casos. Lá em Recife. Aqui também. Aqui em Brasília também? Esse eu não fiquei sabendo. Lá em Recife, um morador de rua. Tem vários. Tem vários exemplos assim, mas aí eu pergunto, essas pessoas tinham instrumentos? Não, mas o valor que davam na expectativa era tão grande que supria a ausência dos instrumentos. Então, sem instrumentos você ainda consegue, agora sem valor, dificilmente você vai conseguir alimentar a expectativa. Como usar isso em gestão de pessoas? Eu tenho que enxergar qual é a expectativa do meu subordinado. Meu subordinado tem a expectativa de ser promovido. Vamos supor que é a área de vendas. Eu viro para esse subordinado e falo, meu amigo, eu sei que você quer ser promovido. Então olha só, para você ser promovido, você tem que ser fantástico em resultados. Vamos fazer o seguinte, todos os vendedores da empresa só podem dar até 10% de desconto. Eu consegui com o dono da empresa que você pudesse dar 20% de desconto. Você vai poder dar um desconto que os outros vendedores não podem. Só que, ó, não fala isso pra ninguém, senão vai causar ciúme. E outra, honra isso, que eu coloquei o meu na reta para conseguir isso para você. Se você não rachar de vender, os donos da empresa vão reclamar comigo. E sei lá o que pode acontecer comigo. Quando você fala desse jeito, você não está dando para essa pessoa um instrumento, que é os 20% de desconto? Você já não está jogando na cara dela que você colocou o seu na reta, fazendo ela dar valor? Se for alguém que merece honra, essa pessoa vai vender mais do que os outros. O que você acabou de usar com essa pessoa? Bruno. Criou a expectativa, deu o instrumento, fez ela dar valor. E assim você motiva as pessoas. Motiva não, desperta a motivação, porque a motivação interna é individual. Isso é a teoria do Bruno. Está aqui tranquilo? Então olha só, para Bruno, qual é a palavra-chave? Expectativa. Para Hesler, fatores internos. Para Maslow, necessidade. Só que aí começa a ter teorias parecidas com essas. Um cara chamado McClelland escreve uma teoria muito parecida com a do Maslow. O que foi a teoria desse cara chamado McClelland? Ele já coloca que a nossa motivação depende de 3 fatores. Quais são os 3 fatores segundo McClelland? Afiliação, poder e realização. Então, segundo McClelland, o que nos motiva é isso: afiliação, ou poder, ou realização. Se você parar para pensar, são as 3 necessidades do Maslow, as 3 acima da pirâmide. O que é afiliação? Se juntar a outras pessoas. Só que o McClelland não podia usar o termo sociais, isso não é plágio. Só que a afiliação é a mesma coisa que as necessidades sociais do Maslow. Poder é status, assumir liderança, posição de destaque. Só que ele não pode usar o termo status, porque isso foi usado pelo Maslow. E realização, os nossos sonhos, que Maslow chamou de autorrealização. Só para a palavra ficar diferente, não são a mesma teoria. Posso dizer então que isso é uma cópia da teoria do Maslow? Praticamente sim. Só que o McClelland não considera as 2 primeiras necessidades, fisiológica e segurança. Por quê? Segundo o McClelland, o ponto de vista dele também não está errado,
fisiológica e segurança é algo natural. Então, quer dizer, isso não te motiva. O que vai te motivar é aquilo que você realmente deseja. Porque, segundo McClelland, fisiológica e segurança é fator externo. Se você parar para pensar, é externo mesmo. Comida é algo externo. Água é algo externo. Aí você vai falar, mas não é. Comida e água a gente põe para dentro, vira interno. Tá, você põe para dentro, mas depois vai sair. Então, quer dizer, é externo de qualquer jeito. E outra, é questão de sobrevivência. Não são desejos, não são vontades. Então, segundo McClelland, o que nos motiva são as 3 últimas necessidades de Maslow. Então, percebe? Aí tem uma porrada de teoria, mas aí uma começa a copiar a outra. Só que quando a gente chega nos anos 80, um quinto autor chamado Douglas MacGregor escreveu uma teoria que mudou radicalmente essa coisa de ficar tudo no mais do mesmo. O que o MacGregor diz? Que todos nós somos automotivados. Que a automotivação é como qualquer sentimento, amor, ódio, raiva, enfim, que a gente carrega consigo. A automotivação basta a gente despertar. E aí ele criou uma teoria chamada de teoria X e Y. Não são 2 teorias diferentes, são 2 lados da mesma moeda. Então, X e Y de MacGregor, onde ele diz o seguinte: X é o ser humano desmotivado e improdutivo. Y é o mesmo ser humano, só que o inverso. Quando ele está automotivado, improdutivo, desperto, enfim. Só que isso na mesma pessoa. Segundo MacGregor, a maior parte do tempo da nossa vida nós estamos X. Desmotivados, preguiçosos, improdutivos. Outra parte da nossa vida, mas a menor parte, estamos Y. Não é regra, tem gente que consegue ser mais Y do que X se colocar numa balança da vida. Você colocando do dia que você nasceu até hoje, você esteve a maior parte da sua vida X ou Y? A maioria é X. Mas tem gente que não, tem gente que é Y boa parte da vida. Só que não é estranho quando você pega alguém muito feliz, tá ferrado na vida, cheio de dívida, com problema de saúde, morre alguém da família e a pessoa está sorrindo. E a pessoa está feliz. O X é a pessoa altamente negativa, pessimista. É aquela pessoa que acorda de manhã, alguém fala, bom dia, e o X responde, bom dia por quê? O que o dia tem de bom? Que merda esse dia tem de bom? A pessoa acabou de acordar, cara. Aí pega o carro, vai dirigindo para o trabalho, maldizendo o dia que nem começou. Cara, como é que vai ser o dia de trabalho de alguém que já vai para o trabalho reclamando da vida? Vai atrair coisa ruim, né? Não tem como. O X, ele vê uma luz no fim do túnel e acha que é um trem vindo na contramão, né? Tão negativo que a pessoa é. O Y está ferrado na vida, cheio de problema de saúde, problema de família, desemprego, foi traído, está sorrindo e acha que tudo vai dar certo. É aquela pessoa que acorda de manhã, abre a janela do quarto, está um baita de uma chuva lá fora, um céu escuro, mas ele respira fundo e fala, bom dia, sol que está por trás das nuvens. E vê tudo positivo, tudo florido, um mundo, né, maravilhoso. Você concorda que para essas pessoas a vida é mais fácil? Porque essas pessoas não veem problema. Elas encontram aquilo um desafio para poder crescer. Não é que são pessoas diferentes, isso é na mesma pessoa. E aí o que o MacGregor coloca nesse livro chamado O Lado Humano da Empresa, que é onde foi publicado a teoria XY, de que você tem que se esforçar em ser Y a maior parte do tempo. Só que o livro não explica como fazer isso. Foi o primeiro livro que falou de automotivação. O gestor é ser humano, tem todo o direito de estar X também. Mas por ser gestor, obrigatoriamente eu tenho que ser o quê? Y. Porque X com X não dá certo. Se eu tenho subordinados X e eu também estou X, vai ter briga, demissão. Então, quer dizer, se eu chefe estou Y e eu tenho subordinado X, eu tenho que chamá-lo para conversar. Tentar identificar os motivos que aquele cara está X hoje. Só que nem todo mundo se abre, nem todo mundo se sente à vontade para falar com o chefe coisas da vida pessoal. Então qual é o certo? Virar para o funcionário e falar, meu amigo, minha amiga, faz o seguinte, volta para casa, vai resolver teus problemas, quando você estiver bem, você volta para o trabalho. Mas eu preciso de você bem, porque a empresa precisa de você. Se você falar isso para alguém que honra o compromisso, essa pessoa vai voltar como quando voltar? Totalmente em Y. Um exemplo disso. Numa determinada empresa, o vice-presidente,
está nessa empresa há 13 anos. Ele entrou como vendedor. Em 13 anos virou vice-presidente. Olha a história do cara. Quando o cara entrou como vendedor, com 2 meses de empresa, ainda no período de experiência, ele sofreu um acidente seríssimo no final de semana de trânsito. Ficou em coma. E estava desenganado pelos médicos. E os médicos falavam, se ele voltar, ele volta tetraplégico. Então, acabou a vida do cara. O cara tinha 3 filhos, pai solteiro. Ele levava os filhos da escola logo cedinho, ia para o trabalho. Na hora do almoço fugia, pegava os filhos, deixava na casa da mãe dele e voltava para o trabalho. Só que ele mostrou em 2 meses muita competência. E o cara sofreu esse acidente. O que a empresa fez? Não afastou pelo INSS, continuou pagando o salário normal. Ele ainda estava no período de carência do plano de saúde. Várias cirurgias que ele precisou fazer, ele não tinha direito. A empresa pagou todas as cirurgias. Colocaram alguém no lugar desse cara, só que avisaram para esse alguém o seguinte, ó, essa região é do fulano que está no hospital. Se ele voltar um dia, e se ele sobreviver, e se ele quiser continuar na empresa, essa região é dele. Aí você vai para outra região. Essa pessoa que entrou no lugar bateu metas, ganhou prêmios. Os mesmos prêmios foram pagos para hospitalizar. A empresa pagou para motorista particular levar os filhos na escola e buscar todo dia no final da manhã. A empresa assumiu o papel dele. O cara 6 meses depois voltou do coma, tetraplégico, não sabia nem falar. Só que era recuperável, era reversível. E aí ele fez um monte de cirurgia, mais de 100 quilos no corpo. O cara era praticamente um pedaço de ferro ambulante. Foi fazendo fisioterapia, foi reaprendendo a falar, foi reaprendendo a reconhecer as pessoas. 1 ano e meio depois, saiu do hospital. Mais 6 meses de fisioterapia. 2 anos depois, voltou para a empresa. E com tudo garantido. Como é que vocês acham que esse cara voltou? X ou Y? Mega Y, a enésima potência. Em 13 anos, vocês acham que esse cara não teve garganta inflamada, febre, problema de saúde, problema de família, problema pessoal? Teve. Quantas vezes vocês acham que ele faltou ou chegou atrasado? Nenhuma. 3 anos depois, é o vice-presidente dessa multinacional. E conta a mesma história todo dia para todos os funcionários, para mostrar como que a empresa investe na pessoa, acredita no ser humano, etc. É igual a ele. Hashtag só que não, né? Mas enfim. Então quer dizer, se você fizer isso por quem merece, você desperta o lado Y nessa pessoa. Só que o livro não explica como. Aí o que acontece? Em 1990 vem a última teoria das mais importantes, que é uma derivação da teoria X e Y, só que com mais detalhes. E essa teoria, então, ela se chama inteligência emocional. De um cara chamado Daniel Goleman. O que é a inteligência emocional do Daniel Goleman? Esse livro, ele tem, sem exagero, umas 400, 500 páginas. Enorme. Porque ele tem uma série de exercícios para a gente praticar para ser Y o tempo inteiro. Só que ele não pode usar o nome Y, que é plágio. Então ele criou o termo inteligência emocional. Só que, obviamente, ele ampliou o estudo. Então vem mais detalhes. Segundo Goleman, o que é uma pessoa inteligente emocionalmente? Para ter inteligência emocional, tem que ter essas 3 características obrigatoriamente. Primeira característica é alguém automotivado, 24 horas por dia. Segunda característica é alguém que controla as próprias emoções o tempo inteiro. E terceira e última característica é alguém que controla as emoções dos outros o tempo inteiro. Se você parar para pensar, então, o inteligente emocional é a pessoa mais chata do planeta. Imagina você se relacionar com alguém inteligente emocional. Aí a pessoa vem discutindo, ou melhor, você vai discutir com a pessoa, fazer uma DR, né, discutir a relação. Aí a sua namorada ou namorado inteligente emocional: amorzinho, calma, depois a gente conversa, se acalma primeiro. Eu não sei vocês, a coisa que me deixa mais nervoso é quando eu estou nervoso alguém me pedir calma, né? Deixa eu falar. Mas enfim, o inteligente emocional não se altera. É igual um termostato automático de uma geladeira. Percebe que está ficando nervoso, já se acalma. Percebe que está desacelerado, já se acelera. Tudo automático. E além disso, controla as emoções das outras pessoas. Então eu percebo que a outra pessoa já está nervosa, já mudo meu jeito de olhar, meu jeito de falar, minha postura corporal, para tentar fazer a pessoa se acalmar. Se você parar para
pensar então, o inteligente emocional é perfeito, principalmente no ambiente de trabalho. Imagina alguém automotivado o tempo inteiro, que controla as próprias emoções o tempo inteiro e controla as emoções dos outros o tempo inteiro. Para o trabalho é perfeito. Pense, por exemplo, na carreira policial. Ser inteligente emocionalmente com todas as situações que se pega aí, principalmente nas ruas. Perfeito. Segundo Goleman, é possível sermos assim o tempo inteiro, as 24 horas do dia. Por isso que o livro tem vários exercícios. E o Goleman comprova no livro o seguinte: em situações extremas, a gente assume a inteligência emocional automaticamente. Se a gente consegue assumir isso automaticamente numa situação extrema, por que não se assume o tempo inteiro? Exemplo, situação extrema e de inteligência emocional. Eu tinha 20 anos, comprei meu primeiro carro. Eu não tive a sorte de ter carro aos 18, tive que juntar cada moedinha e comprar o primeiro carro. O primeiro carro da minha vida, um Gol BX 84. Todo estourado. Para quem conhece um pouquinho de carro, sabe a porcaria que é um Gol BX. Né? 2 carburadores, onde se regula no ouvido. Né? Álcool. E detalhe, nada acaba com o vazamento de óleo de um Gol BX. Então você coloca 1 litro de óleo por semana. Né? Mas sabe aquele orgulho? Meu primeiro carro? Aí estou descendo o decidão ali do Bandeirante e na descida todo o carro voou, né? Aí um playboy, um carro importado, me deu uma fechada, quase bati o carro. Quando você tem 20 anos, com excesso de testosterona, na descida, você acha que você é Ayrton Senna. Aí aquela briga idiota de trânsito que não se faz. Comecei a seguir o cara me seguia, eu xingava o cara me xingava, ele colocava o dedo para fora, eu colocava os 10 dedos para fora. Aí parei no semáforo. Ele vai, aperta o botão, desce o vidro. Eu me estico, giro a manivela, desce o vidro. E a gente se xingando. Idiota. Teve uma hora que aí meu estoque de palavrão acabou, eu xinguei a mãe dele. E tem gente que leva esse negócio de mãe muito a sério, né? Eu não sabia que ele era essa pessoa. Quando eu falei, você é filha disso e tal, ele quietou. Aí eu cresci mesmo, aí que eu xinguei pra caramba mesmo, com a boca cheia e tal. De repente ele abaixa, calmamente, levanta, o semáforo fechado ainda. E tinha carros na nossa frente. E ele simplesmente pega uma arma e coloca dentro do meu carro. E fala, com toda calma, xinga minha mãe agora. Naquele momento que eu estava xingando, seu filho disso, seu filho daquilo, ele vem com a arma. Aí eu, amigo, calma, amigo. Para que essa violência? Para que esse nervosismo? Olha o barzinho logo ali, vamos sentar, olha uma amizade linda surgindo de uma briga no trânsito. Xinga minha mãe agora. Amigo, eu não xinguei só, xinga minha mãe agora. Amigo, eu xinguei a minha mãe por ter me colocado no mundo para te incomodar, para te incomodando, me perdoa. Enfim. Por que naquele momento a inteligência emocional incorporou? Qual foi a minha motivação? Cara, a vida em risco mesmo. Né? Porque assim, eu penso isso, o cara puxa uma arma para atirar. E ó, bundão é quem puxa uma arma e não atira. Se é para puxar, atire. Né? Mas enfim, o que acontece? Óbvio que eu consegui controlar a situação, porque naquele momento me automotivei, controlei minha raiva e tentei controlar a raiva dele. Deu certo. Tanto é que 22 anos depois eu estou aqui dando aula. E nunca mais briguei no trânsito. Continuo xingando, com vidro fechado, película escura para ninguém ver, nem ver meu gesto. Eu tô lá, filha da mãe, não sei o que tal. Ninguém vê, ninguém sabe. E ainda aumenta o som do carro para nem eu me escutar, né? Enfim. Mas coisa idiota. Mas o Goleman tem razão. Em situações extremas, não tentamos nos controlar? Para quem já teve a oportunidade de ser assaltado à mão armada, se você está vivo até hoje é porque você controlou suas emoções. Então quer dizer, mas você concorda que tem gente desequilibrada, que numa situação extrema piora a situação? Aí é desequilíbrio. Só que o Goleman coloca que isso pode ser natural. Quando cair em prova, característica da inteligência emocional, tem que ter as 3. Se tiver só 2, se tiver só uma, a questão está errada. A não ser que diga uma das características, aí tudo bem. Mas tem que ter as 3. Para a gente fechar a aula de hoje, então. Para que serve tudo isso? Se você, gestor de pessoas, se automotivar, controlar suas emoções, controlar as emoções dos outros no tempo inteiro usando Goleman, inteligência emocional, entendendo que a pessoa hoje pode estar X, então respeite, usando XY do McGregor. Ao mesmo tempo, entender que muitas vezes as pessoas vão se motivar ou por necessidades de se relacionar com outras, afiliação, ou pelo poder que você pode dar para essa pessoa, ou por uma questão de realização. Ao mesmo tempo, se você entender que
que aquela pessoa pode ter alguma expectativa que queira ser suprida. E se eu contribuir para dar instrumentos para essa pessoa e fazer ela dar valor, ela vai estar motivada. Ao mesmo tempo, se você entender que fatores internos é o que realmente motiva, fatores externos apenas satisfazem, por um tempo, que o ser humano vai ficar insatisfeito. E ao mesmo tempo você entendendo que cada pessoa pode estar num nível de necessidade fisiológica, segurança, social, status de estímulo, autorrealização. Somado ao fato de você entender a qual tribo a pessoa pertence, características do comportamento dela coletivas, nesse caso sociais. Entender também qual é o nível econômico que ela pertence. E por fim, entender aspectos culturais como regionalismos, religião, time de futebol, etc. Com tudo isso junto, você tem mais recursos para despertar mais motivação na sua equipe? Para isso servem as teorias da motivação. Beleza? Até amanhã, galera. Fiquem com Deus.